Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. A bela paisagem natural do lago, aliada ao clima de paz e esperança espalhado pelas primeiras peregrinações de Jesus, representam muito bem o êxito da missão. Doentes, trabalhadores, o povo mais sofrido é o que mais agradece aos apóstolos e consola o coração através das novas promessas divinas. No entanto, as consolações trazidas pelas palavras do Messias e seus apóstolos começaram a despertar a reação dos judeus mais conservadores. Durante uma reunião organizada na casa de um poderoso senhor de terra, o assunto não poderia ser outro. Jesus é um revolucionário muito perigoso. Suas pregações não condizem com a nossa fé. Nossos princípios estão sendo ignorados e, o mais grave, deturpados. Venho observando as conversas dos escravos. Não compreendo tanta alegria, tanta esperança que afirmam ter nesse novo reino. Ignorantes. Mal compreendem o que estão sentindo. Ao meu ver, não passa de um conspirador vulgar, levantando a ira do povo contra o domínio de Herodes. Jesus é um feiticeiro, uma ameaça que precisamos evitar. A viagem do mestre a Nazaré foi marcada por inúmeras dificuldades. Mesmo antes de chegar à pequena cidade, muitos adversários de suas ideias já estavam por lá, na tentativa de neutralizar sua palavra, desmoralizá-lo através de falsas notícias e informações contraditórias. Durante o trajeto, o Messias fitou a linda paisagem e refletiu. Ó Pai, sinto os adversários bem próximos de mim e distantes do Senhor. Dai-me forças para levar adiante a sua doutrina, aproveitar as oportunidades para aprender e ensinar ao invés de combater. Enquanto isso, já em Nazaré, os discípulos Filipe e Simão enfrentam calorosa discussão com alguns senhores da cidade. Como podem levantar suspeitas sobre os valorosos ensinamentos de Jesus? Valorosos? O que eu poderia comprar com eles? Um velho escravo desdentado? Ou túnicas novas para vocês dois, já que as que trazem são ultrajantes. Os senhores não sabem o que dizem. O Filho de Deus está muito acima de suas ofensas. O Filho de Deus? Que provas tem a respeito? Este que proclamam ser o Messias é, na verdade, um servo do mal. Inimigo de Moisés, profeta das trevas, traidor do poder de Antipas. Pedro, André, Tiago e Levi, cada discípulo à sua maneira, seja através da argumentação sincera, do debate exaltado ou dos protestos diante da multidão, buscavam evidenciar a superioridade dos ensinos divinos. Mas ao chegar a Nazaré, Jesus logo compreendeu os acontecimentos e estampou no rosto um tranquilo sorriso ao dirigir-se aos apóstolos. Irmãos,
Devemos nos retirar agora. Mas Jesus, por que não faz nada? Não reage contra tanto veneno destilado a seu respeito? Devemos desistir assim, sem ao menos argumentar? Mais do que já argumentamos, Tiago. Jesus foi se afastando do grupo, com os pensamentos elevados ao Pai, e a viagem de volta a Cafarnaum. Dias depois, Pedro e Filipe procuraram novas explicações. Mestre, o chamaram de servo de Satanás, mas logo reagimos. Estamos convictos de que o Senhor não iria se opor à nossa reação. Por isso mesmo, revidamos aos ataques com toda a força de nossas palavras. Me perdoem, meus amigos, mas por acaso podemos colher uvas nos espinheiros? Jamais me empenharia em Nazaré num revide inútil aos meus opositores. Procurei ensinar que a melhor contestação é sempre a do nosso próprio trabalho, dentro das nossas possibilidades. E considera proveitosa, então, nossa viagem a Nazaré? Sim, Filipe. Só devemos dizer aquilo que podemos realizar através de atos sinceros, pois, do contrário, as afirmações serão simples ruído sonoro de uma caixa vazia. De que serviriam as longas discussões públicas, repletas de injúrias e zombarias? Ao fim de tudo, teríamos apenas menos oportunidade de triunfarmos, de levarmos a todos o amor glorioso e maiores motivos para a discórdia. Mestre, a verdade é que a maioria dos que compareceram às pregações de Nazaré falava mal do Senhor. Mas não será de extrema vaidade exigirmos que todos tenham um conceito elevado da nossa personalidade? O que há de errado nisso, mestre? Nas ilusões criadas na Terra, nem sempre podemos acreditar que praticamos boa conduta quando todos falam bem de nós indistintamente. Agradar a todos é escolher o caminho mais fácil, por onde passam as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes é natural que desagrademos aos interesses humanos mais mesquinhos. Não compreendo como pode ignorar ensinamentos tão puros e verdadeiros. Filipe, reconhece algum mensageiro divino que fosse bem apreciado em seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos em suas épocas. O conceito justo é respeitável, mas antes dele, precisamos alcançar a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? É importante dizermos apenas o necessário. Porém, é imprescindível que não se perca tempo. Senhor, não ouso contradizer os seus ensinamentos, mas alguns de nossos companheiros se revelaram insuportáveis durante a viagem a Nazaré. Ouvi alguns acusarem Filipe de brigão e desordeiro e até de mal entendedor da sua doutrina. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como será o futuro do Evangelho? Pedro e Filipe, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, Filipe, quanto à comunidade, cabe a mim lhe fazer uma pergunta. Já instituiu o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Na verdade, ainda não. Sendo assim, meu amigo, se a nossa comunidade fosse feita somente de irmãos perfeitos, não deixaria de ser correta a adesão de um discípulo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação? Jamais devemos perder de vista nosso próprio trabalho, sabendo perdoar sinceramente o companheiro que na estrada da vida nos parecer insuportável. Seria mesmo possível atingir tamanho grau de elevação espiritual, mestre? Sim, Pedro. Afinal, é provável que também algumas vezes sejamos considerados insuportáveis. Perdoar é um exercício constante. Temos que aprender e ensinar a perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Mas, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que devemos fazer caso o malfeitor represente o lobo sob a pele da ovelha? Perdoar também é vigiar. Assim como o amor também representa a verdade. A paz deve ser defendida em nossos corações como um verdadeiro patrimônio.
Se nosso irmão se arrepende e procura nossa ajuda, devemos ampará-lo com todas as nossas energias. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Mas como saberemos se nosso adversário está mesmo disposto à conciliação? Não poderemos saber, Pedro. Entretanto, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Estejamos sempre prontos para amparar o irmão infeliz e arrependido, e a todo momento esquecer o mal. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim até que eu o perdoe? Será até 7 vezes? Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. E assim, mesmo acusado de feiticeiro, malfeitor, servo de Satanás, Jesus seguiu ensinando a necessidade do perdão recíproco. Levou sempre a boa vontade aos espíritos mais inferiores de seu tempo, trabalhando horas e horas pela vitória do amor, até o dia inesquecível do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. O dia amanhece belo e esperançoso em Cafarnaum. Todos os enfermos e desafortunados, habitantes das aldeias importantes do lago, enchem as ruas em multidões de rostos ansiosos. Filipe e Pedro são os mais assediados pelo povo miserável. Filipe, meu irmão, leve-me a Jesus. Sei quanto o mestre o considera. Pedro, me ajude. Eu estou desesperado. Preciso encontrar o Messias, receber a luz de suas virtudes. Enquanto Pedro e Filipe procuram abrandar a angústia dos sofredores com palavras de fé e solidariedade, um pequeno grupo de infelizes chega à confortável residência de Levi, o coletor da cidade. O novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se como filhos de Deus. Mas, nobre Senhor, o que devemos fazer para melhor compreendermos o Evangelho? Sinceramente, não vejo esperança. O que vocês podem fazer na situação em que se encontram? Desejamos somente trabalhar corretamente, levar adiante os ensinamentos de Jesus. O que um aleijado como você poderá realizar, Lisandro? E você, Áquila, não foi abandonado pela própria família? E Pafos, por acaso é capaz de produzir algo útil nessa mente tão perturbada? Cabisbaixos, Lisandro, Áquila e Pafos deixam a casa de Levi, sentindo-se humilhados, reconhecendo suas deficiências. Não entendo, meus amigos. Jesus nos disse em suas pregações que seu amor veio buscar a todos que se encontram tristes, a angustiados. O Mestre restaurou nossas energias. Não me esqueço de suas promessas. Não desanimem, irmãos. O Pai justo e bondoso também ama os filhos mais infelizes. As palavras de Levi me abateram, mas não me farão desistir. Quero ser de Deus, seguir Jesus. Tenhamos fé.
O Messias virá pregar no monte esta tarde. Quem sabe não nos trará os ensinamentos dos quais tanto precisamos. Momentos depois, em companhia de André, Jesus chega à casa de Levi. Bom dia, Levi. Soube que tem feito um bom trabalho, recebendo e ouvindo os mais necessitados em sua residência. Ah, sim. E procuro confortar a todos, levar a eles a palavra de Deus, transmitir a força da fé. Isso mesmo, Levi, sem distinção nem preconceito. Porém, meus amigos, o que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Os pescadores de Cafarnaum, embora também humildes, são homens fortes, destemidos, aptos a colaborar conosco. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Mas Jesus, como acolher e acatar o remorso desses miseráveis e vencidos que nos procuram? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, os sentimos tão unidos ao céu que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Senhor, eu apenas pretendo difundir com maior rapidez a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Já observou algum vencedor do mundo com preocupação maior do que a de defender o fruto de sua vitória material? Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, que alguns generais romanos chegassem a Cafarnaum com as suas armas numerosas e sangrentas, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus, oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam com eles legiões de guardas, soldados. Sim, André. E também funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Além disso, construiriam suntuosos templos de pedra, enquanto uns desejariam palácios soberbos e outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o reino de Deus, exterminando-se reciprocamente. E por que tomariam atitude tão desumana, mestre? Por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista. Porque cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam incêndios e devastações em toda a terra. Oh, quanta incompreensão, meu Deus! Acreditariam estar fazendo justiça? Então seria justo, Levi, trabalharmos para cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Para os seus corações, Deus conduz bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Não compreendo onde, nem como pode haver esperança em meio a tanta dor e miséria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Luzes? Levi, é necessário amarmos intensamente aos desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. São como sentenciados que experimentam no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso. Acredite, meu irmão, será sobre essas criaturas que o Evangelho assentará suas bases divinas. Levi e André absorvem com profunda comoção as palavras de Jesus, enquanto chegam Tiago, João e Pedro. Boa tarde, meus amigos. Mestre, uma multidão o aguarda no monte. Não os deixemos esperar mais, Pedro. Precisamos levar a palavra de Deus aos vencidos e sofredores do mundo inteiro.
Jesus, Pedro, Tiago e João partem determinados, enquanto Levi permanece à porta de sua confortável residência. O representante da aristocracia intelectual entre os discípulos, o nobre cobrador dos tributos populares, ainda absorve, com lágrimas nos olhos, as sábias palavras de Jesus. Momentos depois, os tons dourados do crepúsculo refletidos num horizonte pincelado de luz proporcionam um cenário deslumbrante, enquanto uma suave brisa acaricia todos os presentes. Ao longo da encosta, uma imensa multidão se aglomera a fim de ouvir os ensinamentos de Jesus. João e Pedro mal contêm a emoção ao observar tamanha manifestação de fé e esperança. Pobres criaturas, Pedro. Velhinhos doentes, simples lavradores, mulheres do povo com seus filhinhos desnutridos. Pobres materialmente, meu amigo, mas prósperos de espírito. Olhe bem nos olhos de cada um. Desde os fortes e sadios, aos cegos e crianças enfermas, maltrapilhos e leprosos, todos expressam a mais pura felicidade. E do alto do monte, diante dos olhares felizes do povo sofrido da Galileia, a figura do Mestre surge entre o verde da paisagem, ao suave toque dos ventos amigos da tarde. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E durante toda esta tarde inesquecível, Jesus leva aos discípulos e à massa de sofredores palavras de conforto e ânimo sobre as futuras dádivas do reino de Deus. Algumas estrelas já brilham no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Jesus encerra sua pregação enquanto é cercado por mães sofredoras. Anciões, cegos e leprosos também se aproximam para beijar-lhe as mãos. Senhor, abençoe meu filhinho doente. Bendito seja o Filho de Deus. Jesus os acolhe, satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sente que naquele crepúsculo inesquecível uma emoção diferente invade sua alma. Compreende, enfim, os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiram, tomados de imenso conforto, o coletor de Cafarnaum se aproxima de um grupo e o saúda, transbordante de alegria, enquanto ergue as mãos ao firmamento. Meu Deus! Agora posso ver, posso sentir no rosto dessas pobres criaturas a expressão da fé e da bem-aventurança. Compreendo o ensino do Mestre em toda a sua luz. No dia seguinte, o ex-coletor de impostos abre as suas portas a todos os companheiros daquele crepúsculo memorável. Jesus participa da festa, parte o pão e se alegra com eles, enquanto observa Levi abraçar o aleijado Lisandro. Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra. Nosso presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
A noite cai suavemente sobre a paisagem de Cafarnaum. Estamos agora na humilde casa de Pedro Simão, onde Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhe em companhia do apóstolo. Como disse Pedro, é fundamental guiarmos nossa conduta inspirados nos valorosos mandamentos de Moisés. Mas percebo que você está muito pensativo, talvez guardando uma dúvida no coração. O que o aflige, meu irmão? Senhor, em face dos seus ensinamentos, como deveremos interpretar a sua primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Ah, sim. Agora compreendo sua angústia. Não se tratava de uma festa mundana? Simão, conhece a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho, ali, representou a alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Mas o vinho não iria estimular a embriaguez e a gula? Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. E que o nosso coração seja como uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e abençoados. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem? Com amor sincero esclareceremos qualquer desentendimento. Tenhamos sempre novas alegrias que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Mas e caso nos retribuam com ingratidão? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Suas palavras iluminaram minha mente, Senhor. Muito obrigado. Espero que também iluminem nossos amigos. Que assim seja, irmão. No entanto, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos nos lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus, que conhece nossos propósitos mais puros. E que Deus também oriente os pensamentos de nossos adversários. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais poderiam nos privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Simão, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em absorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. A noite não tarda a cair sobre Cafarnaum. Poucas horas depois da proveitosa conversa entre Jesus e Pedro, o Messias se encontra com outros apóstolos à porta da residência de Simão. Queridos amigos, o trabalho e a abnegação por levarmos adiante os ensinamentos divinos muitas vezes serão tortuosos. Todos os que não estejam decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não poderão ser meus discípulos. Todos absorvem, em silêncio, as afirmações sinceras, porém duras, e se afastam rumo às suas casas, ao fim de mais um intenso dia de labores evangélicos. Jesus e Pedro Simão permanecem na entrada da residência. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as suas observações anteriores relativas aos laços sagrados entre os que se estimam? Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres. Jesus, será que na realidade das minhas tarefas conseguirei dar mais valor aos amigos do que à família? Simão, o amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração?
Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Entendo, mas considero inevitável conservarmos nossos laços familiares. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos do reino do céu. Já pensou, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário saber suportar com sincero desprendimento. Seria, Jesus, um sentimento de perda tão doloroso quanto o da morte? Muitas vezes, a separação que se verifica pela morte do corpo pode ser proveitosa e providencial. Proveitoso também pode ser o desapego das posições estimáveis no mundo, o da família terrestre, o do viver nas paisagens queridas, ou então o de uma alma bem-amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas por um dia. Deixar a tranquilidade e o carinho do lar em troca da solidão? Ah, Simão, quãos poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é a morada da vida eterna. Quãos poucos saberão suportar a calúnia, a provocação, a indiferença. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Queira Deus que eu e meus irmãos apóstolos tenhamos fé e força de vontade para vencermos tamanho desafio, mestre. Pedro, os discípulos necessitam aprender a partilhar e a esperar pelas determinações de Deus para que os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve ser a primeira preocupação, a aspiração mais nobre da alma e as esperanças centrais do espírito. A noite anuncia sua chegada por meio das primeiras estrelas surgidas no firmamento. Jesus conclui suas explicações enquanto as mãos calejadas de Simão Pedro passam de leve sobre os olhos úmidos. E através do tempo e das gerações, o testemunho real dos ensinamentos de Jesus Cristo vem semeando sua eterna mensagem de amor, pois ninguém como ele soube ser, em todas as circunstâncias, um amigo tão fiel e dedicado. Nas futuras escritas de João, ele exclamaria com total convicção as palavras que ouviu do próprio Messias. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E após a despedida de Jesus da vida terrena, seus apóstolos ainda se reuniriam inúmeras vezes para recordar e perpetuar as lembranças do Redentor. Ninguém no mundo atingiu e jamais atingirá a elevação em que o Senhor colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Sim, Lucas, mesmo porque sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Ninguém como ele soube retirar-se das posições num instante oportuno em que obedecia ao Pai. Mesmo assim, Jesus ensina as criaturas nessa hora suprema a magnífica virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformou toda a Galileia numa fonte divina, que se levantou com coragem contra as hipocrisias, que contrariou os cambistas como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem. Passa no dia do Calvário como um espetáculo para o povo, mas com a alma no maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, humilhado, sem articular uma queixa. E como poderíamos esquecer, irmãos, a imagem do momento do Calvário, quando Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira,
ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando ser essa sua derradeira... Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Jesus acaba de encerrar uma de suas pregações na praça pública, quando... Merece morrer! Pecadora! Mata, mata, para dar exemplo! Não! Pelo amor de Deus, não me mate! Apedrejem a pecadora! Vamos fazer justiça! A multidão se movimenta em alvoroço ao redor da mulher aterrorizada. Com os cabelos desgrenhados e o rosto abatido, ela se aproxima de Jesus com uma súplica de proteção estampada nos olhos tristes. Os muitos judeus ali, aglomerados, também instigam o ânimo geral. Apedrejamento é justiça e que sirva de exemplo. Infiel! Impura! Ela desrespeitou as nossas tradições, Jesus! Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aos poucos, a multidão de inquisidores se afasta, cada um refletindo sobre os próprios erros e desvios morais. O mestre permanece despreocupado, escrevendo no solo, em companhia de alguns discípulos e da pecadora, que esconde a face com as mãos. Mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Também não te condeno. Ela lhe responde apenas com um olhar de reconhecimento, onde as lágrimas caem num misto de gratidão e alegria. Vá e não peques mais. A infeliz criatura se retira, com o coração iluminado pela generosidade do Messias, sob os olhares incrédulos dos discípulos, principalmente de João. Mestre, por que não condenou a meretriz de vida desonrada? Quais são as razões que alega em favor dessa condenação, João? Mas não se trata de uma adúltera? Meus amigos, sabem o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Senhor, a mulher é uma pecadora. Todos nós sabemos. Já sofreu alguma vez a dificuldade dos problemas que ela atravessou em sua vida? João, você desconhece o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram trilhar por este caminho. Não sabe quantas vezes ela tem sido objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Mas ela tinha noção dos próprios erros. Feriu os princípios das leis. Irmãos, consideram justo agravarmos o sofrimento desta mente aflita e sem rumo? Ela pecou e fez jus à punição? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Mas há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por preço mais baixo. Contudo, ainda não viu seus acusadores. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Quem estará sem erro nenhum na face da terra, João? A hipocrisia costuma passar impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. O mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poderíamos desejar para a pecadora tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Mas, de certa maneira, Jesus,
Ela o fez por merecer. Meu caro amigo, imagine quantas vezes tem faltado pão à boca faminta dessa pobre mulher, ou a manifestação de um carinho sincero à sua alma angustiada. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Mesmo assim, seria justificativa para se prostituir? Quem somos nós para julgá-la? O Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Acredite, essa mulher vive na alma, a cada segundo, o seu doloroso inferno, sua própria condenação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e ergue dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. E certamente a pecadora nega a Deus e seus princípios. João, cabe a nós iluminá-la, pois só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Porventura não sabe que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que optaram pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na vaidade ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Mas será que todos serão punidos devidamente? De certa maneira, sim. Temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser comparada a um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao enfermo um remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Que assim seja, mestre. Não se condena pecador para se afastar do pecado. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observar, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite repleta de sombra e desolação, lembre-se da semente grosseira que se transforma em germen divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo do sol. Dias depois, num sábado de festas tradicionais entre os judeus, Jesus sobe de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Não são poucos os paralíticos, cegos e aleijados que o cercam, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Jesus, tranquilo e bem-humorado, os acolhe com carinho, observados por olhares atentos e curiosos. Meus irmãos, contenham a ansiedade. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mestre, ao presenciar tanto sofrimento, às vezes eu tenho dúvida se Deus é mesmo misericordioso. Acredita, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Então por que Deus puniria seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Não se trata de punição, Tiago. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Cabe, então, trabalhar para reintegrar-se no plano divino, depois de ter dado ouvido a sugestões contrárias à sua própria paz. Em seguida, Jesus e alguns de seus discípulos afastam-se do tanque de Betsaida, cujas águas são tidas como milagrosas, e onde o Mestre ainda faria andar muitos paralíticos, daria a vista a cegos e curaria leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminha-se para o templo, quando encontra um dos paralíticos que havia curado. Bendito seja! Aqui está ele! Meus amigos! O mestre que me fez andar novamente! Eis que estais são. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior.
E a partir desses ensinamentos, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano, que só de uma vez executou 30.000 escravos, aos poucos foi dominado por um novo pensamento, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente à multidão. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar sua reforma definitiva. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da bondade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Mesmo diante dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus ainda se apegam aos textos antigos. Discutem os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Preocupados com os últimos acontecimentos, os apóstolos André e Tiago encontram-se a sós numa bela manhã ensolarada, sob a sombra de uma acolhedora oliveira. Ainda há muita incompreensão e má vontade, Tiago. O mestre, porém, nunca perde a oportunidade de esclarecer as situações reais pela luz da verdade, força da palavra divina. Tenho observado um grande número de doutores que não conseguem esconder o descontentamento, porque mesmo com o pessimismo deles, Jesus prossegue com suas ações generosas, beneficiando os aflitos e os sofredores. Isso faz sentido, meu amigo. As personalidades importantes o temem. Os mais humildes e pobres, porém, veem no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartem em abundância os bens da paz e da consolação. O profeta não se deixa seduzir pelas grandes promessas materiais, André. Jamais tempera a sua palavra com as conveniências do comodismo. Apesar de generoso para com todos os erros alheios, combate a injustiça com extremo entusiasmo, o que provoca a hostilidade dos mal intencionados. Novas ideias sempre causam polêmica. Enquanto o povo defende a doutrina de Jesus e servos o reconhecem em seus corações, sacerdotes o combatem abertamente. Os líderes ortodoxos não o toleram e os mais ricos se revoltam contra seus ensinamentos. Mesmo com tantos conflitos de opiniões e dúvidas gerais sobre a palavra de Cristo, alguns espíritos acompanham o Messias, tomados de um interesse verdadeiro pelos seus elevados princípios. Entre estes, Nicodemos, fariseu notável pelo bom coração e pelos dotes da inteligência. Na mesma noite, Jesus o recebe na casa de André, onde Tiago também se encontra. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo Nicodemos.
Boa noite, Jesus. André e Tiago, obrigado por me receberem. Estava ansioso para conhecer mais profundamente sua doutrina. Trata-se da doutrina divina, meu irmão. É claro, mestre. Bem sei que veio de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderia realizar o que tem efetuado, mostrando o sinal do céu em suas mãos. Em que podemos ajudá-lo? Venho tentando esforçadamente interpretar a lei, mas desejava receber sua palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Primeiro, Nicodemos, não basta viver para interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deve sentir de verdade os ensinamentos que ela oferece. O mais importante de tudo, meu amigo, é que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como um homem pode nascer de novo sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? É indispensável reafirmar a si mesmo que o homem nasce e renasce para conhecer plenamente a luz do reino. Mas como isso é possível? É mestre em Israel e ignora estas coisas, Nicodemos. É natural que cada um certifique-se daquilo que sabe. Porém, precisamos considerar que você ensina. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Jesus, não estou compreendendo. Se quando falo de coisas terrenas, sente dificuldade em compreendê-las, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu falar das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confuso, o fariseu se retira, ficando André e Tiago, também curiosos, empenhados em obter do Messias o esclarecimento sobre aquela nova lição. Jerusalém adormece sob o véu espesso da noite alta. Um silêncio profundo se faz sobre a paisagem. Jesus, no entanto, e os 2 discípulos continuam presos à conversação particular. Jesus, me perdoe, mas ainda não consegui compreender claramente o sentido de suas palavras. André, Tiago, meus amigos, por que tamanha admiração em face destas verdades? As árvores não renascem depois de podadas. Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Como é possível esse renascimento? O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus. Mestre, já que o corpo é como roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vemos belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Como tenho ensinado, irmãos, tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que construiu no íntimo da consciência. Mas seria justo, Jesus? E seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se concedesse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassinato, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos servos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Eu também, André. Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima, do escândalo e do sofrimento. Afinal, o devedor não poderá saldar seu débito sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Tiago, você também está procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não tem sentido. Ainda não ponderou, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Mestre, como me sinto inferior,
incapaz de absorver a essência desses ensinamentos. Não subestimem suas capacidades, meus amigos. Não estranho a falta de visão espiritual com que examinaram o texto dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Mas então para que serviriam as leis que conhecemos e praticamos? Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o carrasco e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sigam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ah, mestre, como é bom receber a luz de sua verdade. Sugiro que proclame esses novos ensinamentos na pregação de amanhã. Será que não compreendeu, Tiago? Se um doutor da lei saiu daqui, sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como quer que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando o trabalho pelo teto? E a inesquecível conversa particular entre o Senhor e os discípulos permanecerá guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. A lição a Nicodemos está dada. A lei da reencarnação está proclamada para sempre.